Recording is on. Então tá bom. Para a gente começar, eu vou passar um videozinho bem curtinho, prometo a vocês, 5 minutos, para falar para vocês sobre introduzir o assunto da última aula, lembra? Que era o quê? Era sobre o sistema gravitacional versus sistema absoluto, lembram? Que eu falei para vocês, gente, quando a gente for falar do sistema inglês, ele tem um negócio que dificulta muito para nós que fomos criados, né, dentro do sistema internacional, sistema absoluto. Qual é a diferença do sistema absoluto? Vocês lembram? É que a gente tem M, que é massa, L, que é comprimento, T maiúsculo, que é quem? Tempo, e θ. Estão lembrados? Que é a temperatura. Essas são as 4 grandezas mais usuais. Estão lembrados? São 7. Vamos lá. Massa, que é M. Comigo, vamos lá, todo mundo comigo. Vamos lá, Danilo. Fala comigo, Danilo. Pode ligar o microfone. Quero ouvir vocês. Como diria o funk. Quero ouvir. Vamos lá. Massa, comprimento, temperatura, intensidade luminosa, intensidade de corrente. Tempo. Tempo. E quantidade de matéria. Quantidade de matéria. É mol, né? Beleza? Estão lembrados? E aí, lembra? Gente, eu falei para vocês, na engenharia, de forma bem grotesca, vamos chamar assim, são 4 que realmente importam, tá? Porque o resto não muda muito. O que não falei aqui que não são importantes, tá? Mas esses 4 são os mais usuais e é o que dão algumas diferenças quando a gente vai definir grandezas básicas, tá? Então, gente, do jeito que a gente definiu, essas 7 grandezas são as grandezas absolutas, tá ok? Aí vem o sistema inglês, o sistema de engenharia, sistema prático, e nos bota para pensar. Por exemplo, gente, quando a gente fala em massa, como é que você se refere à sua massa? Fala para mim, Danilo, qual é a sua massa? Eu peso 75. Posso perguntar isso para você, né, Danilo? Posso, né? Porque para mim, se eu perguntar, eu vou estourar aqui vou ficar constrangido. Você pesa 95? 75, professor. 75? Olha, eu peso 95, Danilo. Vocês perceberam como é que a gente falou? A gente falou peso, não foi? Então, é mais intuitivo falar peso do que massa. E peso é diferente de massa, né? Gente, o que é peso, Danilo? Não lembro agora. Sabe o que é peso? Pelo amor de Deus. A quantidade de massa que eu tenho. Não. Aí que legal, tá vendo? Então, eu vou... Aplicado também a força da gravidade, né? Então, antes de a gente bater esse papo, eu acho que eu vou bater o papo primeiro depois, vamos lá. Vou bater antes. Ó, antes de a gente ver o vídeo, então, vamos bater esse papo. Olha só, Danilo, todo mundo aqui, intuitivamente, ninguém fala que eu tenho 95 quilogramas de massa. Quem é que fala isso? Só eu. Só a Luciana quando está dando aula de introdução. Um corpo de massa 55 quilogramas. Quem fala isso? Eles também falam, né? Eles quando malham também. Oi, filho? 30 quilos de massa magra. Massa magra, pode ser. Eu queria ter 35 quilos de massa magra, né? Eu entendi o que você quer dizer. Olha só, onde eu quero chegar? A gente, intuitivamente, fala do peso, que é o peso que importa. É o peso que importa. Por exemplo, gente, Danilo, como é que você seria na balança lá em Marte? Na Lua, Danilo. Como é que é? Desculpa, não me ouvi. Como é que você se consideraria? Mulherada, né? Lucena, né? Esse aí tudo magrinho, tá lá ligado aí, tudo magrinho. Agora, imagina como é que eu ficaria feliz em Marte, não, na Lua. A Lua, gente, tem 1/6 da gravidade da Terra. Quanto você pensaria lá, Danilo? Eu seria mais leve, que a gravidade. Você falaria o quê? Eu tenho 75 quilogramas de massa? Duvido. Você ia falar o quê? Que tem 12 quilogramas. 12, você pesa 12 quilos em Marte. Não é isso que você falaria, Danilo? Vocês entenderam? Entenderam? Que, opa, eu ao invés de trabalhar a massa como grandeza, a gente já pensa em força. Porque o peso é uma força. Peso é o quê, gente? É o produto da massa do corpo vezes a aceleração. Né? Aceleração, gente, no caso da Terra, né? Mas eu poderia estar em Marte. Qual seria o meu peso em Marte? Seria menor,
uma vez que a Marte tem menos massa que a Terra. Vocês estão comigo? Vocês estão viajando ou estão comigo? Então, eu preferiria utilizar esse termo, essa definição, como relativo à força em que um corpo de massa M é acelerado, né, por um outro corpo maior, no caso a Terra, do que ficar lá da massa. Porque, repito, se eu estiver em outro corpo grande, estiver na Lua, estiver em Marte, estiver em Júpiter, certamente o impacto desses corpos atraindo pela gravidade vai ser diferente. Vocês entendem? Então, o sistema inglês, ele trabalha dessa forma. Então, quando eu falo em Libra, força, eu não estou falando da definição de força que a gente está acostumado, que é Newton. O que é o Newton, gente? Danilo, melhor. Danilo, quanto seria o seu peso em newtons? Porque o peso tem que ser em newton. Por que a gente fala de 75 quilogramas? Está errado, Danilo? Fala isso. Tá errado falar o quê, professor? Você pesa 75 quilogramas? Está errado? Não, diria que não. Por que não, Danilo? Quilograma não é massa? Sim, mas é a quantidade de que a minha massa pesa, que a balança registra. E qual é a unidade de peso, Danilo? Quilograma. Peso é quilograma, gente? Peso não é força? Ah, tá, entendi o que você está falando. Vamos entender. Não, gente, olha só, Danilo, eu não estou falando se está certo ou errado. Eu estou aqui fazendo papel de professor universitário, provocando vocês a reflexão. Então, vamos lá. Se você fala para mim que você pesa 75 quilogramas e eu pergunto se está certa essa unidade, e você diz que está, porque peso é em quilograma, eu não falei que está certo ou errado, não, hein? Estou perguntando, porra, quilograma não é força? Ou melhor, peso não é força? Sim ou não? É a pergunta. Sim. Sim. E como é que a gente define força pela segunda lei de Newton? Massa Baixa aceleração. Então, vamos lá. Qual vai ser a unidade de força no sistema internacional? No final passada, lembra? Quilogramos, metro segundo quadrado. Então, a unidade vai ser quilograma, né? No sistema internacional absoluto, vai ser quilograma vezes massa, né? Vezes quem? Vezes a aceleração. Massa vezes aceleração é mLt menos 2. Se for no SI, vai ser o quê? Quilograma, metro por segundo ao quadrado. Lembraram? Isso tem nome, não tem? A gente tem mania de ficar homenageando as pessoas, mesmo quem não mereça. Nesse caso, merece. Quem que mereceu nossa homenagem? Segundo diz aí o vídeo que a gente vai assistir, era um preguiçoso que estava deitado embaixo de uma macieira. Então, quem trabalhou com força, em cima de força, entenderam o trocadilho? Não, foi ruim. Trabalhou com força em cima de força. Esquece. Enfim, foi Newton. Então, 1 quilograma força vezes... Desculpa, 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado equivale a 1 Newton. Opa, já descobrimos, sem fazer esforço, sem decorar, a criar um fator de conversão. Opa, como transformar Newton para quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Perceberam? Então, quando a gente trabalha com grandeza básica, tem essa vantagem. Basta saber quais são as grandezas básicas que compõem aquela grandeza para fazer a conversão. Isso ficou claro? Vamos voltar agora para a pergunta que eu fiz ao Danilo. Danilo, agora respondendo, qual é a força que você exerce sobre a Terra, Danilo? A força que eu exerço sobre a Terra, eu teria que multiplicar. Correto, Danilo. Vamos usar a gravidade igual a 10? Então, eu iria multiplicar. Você está querendo saber quanto que eu peso em Newton? Não, eu quero saber qual é a força que você exerce sobre a Terra. Você vai me responder se vai ser Newton, vai ser outra coisa com você. Entendeu, Danilo? Não sei se eu entendi, mas eu calcularia Então. então. A pergunta, Danilo. Eu quero saber, Danilo, qual é a força que você exerce sobre a Terra, Danilo? Ponto. Responda para mim essa pergunta. 75. Eu exerço 75 quilos. Alguém vai concordar ou discordar do Danilo? Todo mundo entendeu a minha pergunta? Olha só, eu tenho
uma garrafa d'água que tem uma massa, com o vidro, né, de 1 quilograma. Qual é a força que a minha mão está aqui embaixo fazendo? Para que a garrafa fique parada. 10 newtons. 10 newtons. Entenderam? Porque você multiplicou 1 quilo vezes 10. Vezes Da 10 gravidade. metro por segundo ao quadrado. Então tem 10 newtons. Aí eu vou perguntar de novo. Danilo, qual é a força que você exerce sobre a Terra, Danilo? Aí eu vou multiplicar 75 por 10. Quanto que é, Danilo? Gravidade. Quanto que é? 700. Não ouvi. Picotou. 750. O quê? Bananas? Não, aí no caso. Gente, eu escrevo na prova isso, hein? Não me dê esse gosto. 750, alguma coisa. Eu boto lá laranjas, tiro metade da questão toda. Pode ter feito, sabe, calculado o tamanho dos foguetes que vai daqui até a Lua. Certinho. Não botou a unidade, eu boto bananas e tiro metade da questão. Vamos lá, Danilo. 750 o quê? Vamos lá, Danilo. Newton. Entenderam, gente? Aí eu pergunto, Danilo, por que você insistiu em falar 75 quilogramas? Por que eu insisto em falar em 75? Você e todos nós. Por quê? Porque Mencionou com relação ao peso, né? Porque a gente entende que na Terra é muito mais razoável fazer essa conversão direta. Que eu sei que 1 quilograma, eu posso pensar, olha, 1 quilograma é a massa. Mas eu sei que na Terra eu posso trabalhar de que esse 1 quilograma vai gerar 1 quilograma de força. Estão comigo ou não? 1 quilograma gera 1 quilograma. Só que não é mais massa, é força. E para isso eu preciso mudar a mentalidade de trabalhar com as unidades. E a força, nesse caso, existe, portanto, quilograma-força. Então eu tenho quilograma, que é massa, é o sistema absoluto, e tenho quilograma-força, Danilo. No SI tem, Danilo. Então eu posso trabalhar na engenharia, você vai ver muito isso. Tem, inclusive, algumas tabelas de conversão em que pressão é em quilograma-força, né, por metro quadrado, por centímetro quadrado. Já viram isso já? KGF por centímetro quadrado? É pressão isso. É pressão isso. Por massa por área, não. É força. Aí você pergunta, mas como é que eu consigo essa loucura? Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu faço essa conversão? E aí eu não vou falar do sistema internacional, não. Vou falar do sistema inglês, que ele usa. O sistema internacional, praticamente, está abolindo, né, esse sistema gravitacional justamente por essa confusão que ele gera. Mas a gente vai continuar usando. Daqui a 20, 50 mil gerações, as pessoas vão falar que tem... Imagina uma mulher assumindo que tem 500 newtons. Gente, isso é sério. Ela jamais vai falar que tem 500 newtons, gente. Ela vai inventar uma unidade que vai reduzir a 1/10. Eu tenho 5 peso. Não vai falar que tem 500, entendeu? Então, foi uma piada horrorosa, mas vocês entenderam, né? A gente nunca vai trabalhar 10 vezes mais. A gente vai trabalhar sempre com qualidade. Então, a gente tem 50 quilogramas. E a gente não está falando de quilograma de massa. A gente está falando o quê, Danilo? Você está falando para mim? Você tem 75 quilogramas? Força. Quando eu falo para vocês, a balança me acusa lá, que eu estou com 90, tenho que emagrecer. Eu estou com aquela barriguinha, né, de chope. Tem que emagrecer. Os 20 e tantos quilos estão aqui nessa barriga, ela não me mostra em quilograma massa. Ela me mostra, para mim, para eu falar, que eu subi eu subi na balança. Ela não está medindo a minha massa, gente. Vocês entendem? Uma balança não mede massa. Me desculpa que estou empolgado, mas assim, balança não mede massa. Balança mede o quê? A força é grande. Isso aí, ela mede a gravidade. É a ação da gravidade sobre a sua massa. Ela não mede a massa, portanto. Ela mede, gente, uma pegada. Ela mede a pegada. Ela não quer saber quem passou. Ela viu a pegada que deixou. Que é o quê? A força. Você vai comprimir, né, uma superfície que tem lá um sensor que mede força. Vocês entenderam isso? E aí, meus queridos, voltando para onde que interessa, que é o sistema inglês, eles não trabalham no sistema absoluto, eles vão trabalhar no sistema gravitacional, é mais uma complicação. E aí, na hora de fazer a conversão, ela não é direta. A conversão do sistema inglês
para o sistema internacional, complica pra caramba justamente por isso. Por exemplo, gente, o que é um joule? Joule é a unidade de energia no SI, confere. Estão lembrados? E aí, lembram? Como é que é no sistema, em unidade básica, joule? Quilograma por metro quadrado sobre tempo. Desculpa, Danilo. Quilograma vezes metro quadrado sobre tempo sobre segundo ao quadrado. Isso aí é um joule. Perfeito, Danilo. Vamos lá. Vamos usar o sistema em inglês? Como é que ficaria? Vai ficar o quê? Ou seja, gente, energia no sistema absoluto é o quê? É comprimento, vamos falar assim? Melhor, é massa vezes comprimento ao quadrado sobre tempo ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Vamos agora botar o SI. Vai ser o quê? Quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. Tranquilo? Maravilha. Agora eu vou botar o sistema em inglês. Como é que vai ficar? Libra massa vezes. Vamos? Pé ao quadrado por segundo ao quadrado. Certo? Aí que você vai falar para mim, Luciano, então isso aí é um BTU. Certo? Quê? Aí você vai falar para mim, Luciano, é isso que é BTU. BTU, British Thermal Unit. BTU. BTU, ar-condicionado, BTU, 12.000 BTUs, 15.000 BTUs. É isso, BTU. Certo? Aí eu pergunto, isso é um BTU? Não. Porque BTU é outra coisa. Repito, melhor. Pressão. Quem aqui tem carro? Ninguém tem carro? Todo mundo aqui é duro? Ah, tem um lá que não é duro, não. Dois. Ó, sejam amigos deles. Vai ter sempre a caroninha, quando voltar aí ao presencial. Vamos lá, queridos. Juan e Augusto. Quando você para no posto, mas é claro, obviamente, que vai todo mundo, tá? A bicicleta também serve, e também tá de carona, também percebe, né? Quando você para no posto e vai calibrar, e você tem essa cara de rico, você tem cara de rico, né? Chega lá, todo mundo pergunta se você quer, ô doutor, quer que calibre o pneu? Aí você, malandramente, não quer sujar a mão de graxa, faz o quê? Pô, calibra assim. O que você fala para ele? Para colocar quanto de pressão? Eu acho que é 23 PSI. 23 PSI. Vai ficar murcho o seu pneu, hein? Mas tudo bem. 23 PSI. E você, Augusto? Quanto você bota no seu carro, Augusto? 31. 31. O Augusto já está marmalando com consumo, porque com 31 já fica cheio, o pneu não fica, né, abaloado e gasta menos energia e gasta o pneu de forma mais homogênea. É porque eu esqueço quanto eu boto PSI. O pneu do Juan já vai ficar comendo pela beirada, né? Não é uma boa ideia, não. A ideia de pneu murcho. Estou aqui brincando, mas veja bem, PSI. O que é PSI? Unidade de quê? De pressão. Vamos pensar em pressão no SI? Como é que seria a pressão no SI, meus queridos? Vamos lá. Pressão é o quê? Força por área. Definição. Sistema absoluto, certo? Vamos lá. Força por área. Como é que ficaria força por área? Em termos de unidade básica. Essa aula vai ser a melhor aula da vida de vocês. Me perdoem a falsa modéstia aqui. Vocês vão entender esse negócio agora. Vão ou não vão, Letícia? A Letícia está saindo com o modo taxista agora. Você conhece essa música? Não? Meu Deus. Você conhece, já ouviu essa música, Letícia? Já sim, professor. Tá tudo bem. Sempre que eu ouço, eu lembro de você. Vamos lá. Professor, pode repetir a pergunta, por favor? A pergunta é, em termos de unidades básicas, como é que é a unidade de pressão no SI? Ou melhor, esquece sistema de unidade. Em termos de unidade básica, como é que é a pressão? Entendeu? É força versus área, né? Não, força por área, dividido por área. Força, eu vou ajudar vocês, tá? Porque a intenção não é que vocês percam tempo nisso, não. Força vai ser massa vezes aceleração. Então vai ser M, L, T menos 2, certo? Quando dividido por área é o quê? L menos 2. Vai ficar, então, M sobre L sobre T menos 2. Ou melhor, sobre T ao quadrado. Tudo bem? Então é M, L menos 1, T menos 2. Confere.
Vamos lá? SI, como é que vai ser? Quilograma. Vamos lá, todo mundo comigo. Quilograma por segundo ao quadrado, metro. Por Metro. metro, então, quilograma por metro por segundo ao quadrado. Perfeito, Juan. Então, gente, a gente adora dar homenagem no SI às pessoas. Quem é que foi daquele princípio, né? Dos vasos, enfim, trabalhou com pressão? Pascal. Pascal. Então, gente, isso é um Pascal. Um Pascal é o quê? É 1 quilograma por metro por segundo ao quadrado. Perceberam? Ninguém precisou abrir um livro de engenharia para ver isso. Vocês entenderam que dá para tirar todos esses fatores de conversão somente trabalhando com unidade básica. Como diria meu filho, stonks, né? Stonks. Nunca mais vocês vão precisar abrir um livro de engenharia para ficar fazendo fator de conversão, ou usando HP ou celular. Porque vocês vão errar no celular, na hora de digitar. Professor, hoje em dia, você faz por comando de voz. É preguiça lá em cima, né? Mas tudo bem, ok. Imagina eu falando rápido desse jeito, eu vou mandar com um monte de voz e a pessoa vai entender errado. Cuidado, hein? Você pode ter colocado lá português de Portugal e a tua... Como é que chama? Bixby, sei lá, como é que é? Como é que é? A Siri. Aqui no meu é Siri. É chique, ó. Não tem o carro, mas tem o iPhone. Aí a sua Siri vai lá e interpreta errado. Alexa, né? Tem Alexa, né? Pode interpretar errado aí, é um perigo. Obviamente, né, Juan? Eu estou aqui brincando. Vocês vão usar computador, vocês devem usar máquina de escrever. Máquina de escrever, mole. Alguém sabe o que é máquina de escrever? Vocês chegaram a ver, né, no museu? Então. Sim. Vocês fizeram curso de datilografia já? Sabe que existia isso? Minha mãe fez. Antes da pandemia, existia curso de datilografia à distância no Instituto Universal Brasileiro. Em todo o gibi, tinha lá no finalzinho como você entrar em contato por carta, com caixa postal. Gente, isso tem 20 anos, cara. É loucura como que o mundo mudou em tão pouco tempo, para melhor. Então, mas veja bem, agora, para a gente poder se beneficiar desse mundo de facilidade, a gente precisa entender. Eu não sou contra usar calculadora, não, pelo contrário. Usem calculadora, tá? Usem computador. Eu prefiro que vocês usem computador, porque a gente ganha tempo. Agora, se vocês não souberem o que estão fazendo, rapaz, vocês vão ter muito pouca funcionalidade quando der problema. Porque vocês têm que entender que eu não estou aqui querendo que vocês façam aquilo que vocês não vão fazer. Pelo contrário, vocês lá fora não vão fazer isso. Na vida real, nenhum de nós, como engenheiros, vai fazer a conversão de unidade, gente. Você vai mandar alguém fazer. Seja uma pessoa ou seja um computador. Agora, qual é a obrigação da gente? É quando voltar o resultado, porra, tá errado. Eu não posso medir um copo d'água e sair o resultado de 50 quilômetros e não me assustar. Entendem? Como é que a gente descobre que não dá para ser um copo d'água? Na prática. Agora, e se eu te medir qual é a força que uma viga vai aguentar? Você tem prática para saber de cabeça qual é o valor? Não, tem que fazer conta. Então, é nesse sentido que fazer essas conversões, nesse momento da vida de vocês, vai garantir que quando chegar a hora de você analisar alguma coisa, você ter noção de que está certo ou errado, mesmo sem saber. Mesmo sem ter feito aquela conta. Então, assim, um bom líder, a pessoa que manda, para poder mandar bem, ela tem que saber ser mandada. Tá? Então, essa questão de trabalhar no braço, eu faço questão que vocês façam isso agora, porque depois, meu irmão, vocês vão usar computador, vão botar equipe, né, de analistas para trabalhar para vocês, né, para pagar R$2.000 e achar que está bonito, ok? O engenheiro de verdade, ele não vai fazer o que a gente está aprendendo aqui agora. Justamente para isso que precisa aprender a fazer, tá, gente? Então, assim, na boa, não peguem atalho, confiem no professor, façam isso no braço. Todos os fatores de conversão, na nossa disciplina, eles vão estar sendo feitos dessa forma. E falo a vocês, até o final do curso. Letícia está aí, pode me desmentir agora. Também, Danilo. Tá? O Juan também está aí, né, Juan? Se vocês precisarem de fator de conversão, vocês estão fazendo errado. E toda a prova vai ser resolvida somente lembrando que é L, M, tesão, teta. Entendendo isso, vocês não errarão nenhuma questão na prova. E aí eu trago o dado que eu falei no começo que eu ia falar, vou falar agora,
70% dos senhores, por acharem que não é importante, eu vou usar fator de conversão, na prova, vão errar, adivinha o quê? Conversão. Sabe por quê? Que não ouviram o Luciano. Não, besteira, vou usar a tabela, vou usar tal coisa. Na prova não vai ter tabela. Enfim, tá ok? Professor, Fala, Danilo. mas aí no caso de pressão, quando você pede em termos de unidade básica, eu vou representar como Pascal ou quilograma por metro vezes segundo ao quadrado? A unidade básica vai ser quilograma por metro por segundo quadrado. Isso é a unidade básica. E aí, essa unidade aí que gerou, que é derivada, a gente chama de Pascal. Pascal é pressão, que pressão é derivada, entenderam? Que é igual a 1 kg por metro por segundo ao quadrado. Tudo bem, Danilo? Entendeu? Entendi. Ok? Beleza. Vamos lá, queridos. Vamos voltar para a pergunta do carro lá do Augusto e do Juan, que precisa aprender a calibrar o pneu dele corretamente, né? PSI. Então, o que seria o PSI? Por essa analogia. Seria o quê? 1 libra-massa, confere, por pé por segundo ao quadrado. Concordam comigo? Aí eu falo para vocês, não é. Por 2 motivos. Primeiro motivo, o que é PSI? E aí tem essa vantagem do sistema inglês, né? O sistema inglês tem essa vantagem. Tá? Gente, sabe quanto que dá? O que é 1 Pascal? Em termos de grandeza? Então, aí começam os problemas, as críticas que a gente, no sistema internacional, sofre dos americanos. Por mais que nós temos visto, né, que apenas 3 países do planeta continuam usando, né, sistema imperial, nem a Inglaterra usa mais, certo? Só os Estados Unidos. Qual é o grande argumento que eles têm? Olha só, o que é pressão por definição? Estão lembrados? Lá de cálculo, as física 1, né? A pressão é o quê? DFA, né? Esse derivado da força, DF, por DA. Quando limite, quando DA tende a 0. Alguém lembra dessa definição? Eu vou transcrever aqui no quadro para vocês verem isso aqui. Eu estou perguntando de física para vocês, né? Isso é maldade, né? Ainda mais na rural. Física e cálculo, a gente deveria perguntar. Mas, enfim. Deixa eu abrir aqui para vocês verem aqui, rapidinho. Olha só, isso aqui, ó, pressão, a definição disso aqui é isso aqui, ó, D, F, DA, imagina uma área DA e tem uma força normal, não é isso? Não é assim que funciona? Uma força, um vetor aplicado, né? Tem que ser perpendicular, né? A área, tá lembrado? A área, nunca se esqueçam, a área, gente, é um vetor, tá lembrado disso? A área é vetor, porque a área tem que ter, vamos lá? Módulo, tem direção, porque olha para sua casa, Danilo, olha para o seu teto. Olha para o chão agora, Danilo. A área não é igual? A área é a mesma, né? Você consegue ficar em pé no chão? Você consegue ficar em pé no teto? Estou provando para você que não é a mesma coisa, né? Então, a área, apesar de parecer que é um escalar, ela é um vetor, porque ela tem sentido. O teto da sua casa aponta para onde, Danilo? Aponta para a sua cabeça. Né? E o chão da sua casa, Danilo? Aponta para onde? Para o seu pé. Então, a direção, tá? Então, esse vetor aqui é a direção. Então, gente, qual é o meu objetivo? A força é um vetor, a área também é um vetor, tá? E aí, o que é a pressão? É justamente quando que a derivada dessa força em relação à área, quando ΔA, ou melhor, quando a área, né? dA. Quando, é delta, mas tudo bem, vou botar dA, tá? dA tende a 0. Gente, onde eu quero chegar com essa conversa? Olha a definição da pressão. É quando a área tende a quê, gente? É o número o quê? Vocês falam pequeno. Pequeno. E aí, gente, vamos lá. Como é que é Pascal? É o Newton
por metro quadrado. Estão lembrados? Não é assim? Gente, o que é um metro? Olha aí para você, o que é um metro? A casa de vocês tem piso, esses pisos aí de porcelanato, sei lá, de cerâmica? Tem? Alguém tem piso assim na sua casa? Olha aí no chão aí, Augusto. É o que, Augusto? Augusto deve ser aqueles pisos de madeira corrida, né? Ou não, Augusto? Não, é piso de cerâmica? Aham, cerâmica. Vê para mim qual o tamanho das peças. Gente, é sério, hein? Veja aí qual o tamanho da peça, aproximadamente. 45 por 45. Pô, gostei. E a sua, Danilo? Você olhou, Danilo? Nem olhou, Danilo. Tu tá aí que nem olhar pro chão, Danilo. Pelo amor de Deus. Olha pro chão, Danilo. Também porcelana, Danilo? Ó, olha pra cá. Ó. Vocês vão ver aqui em casa. Deixa eu botar aqui para vocês verem a câmera também. Hoje eu tô... Vamos lá. Tô vendo aqui no chão, aqui nos casos? Tô no chão? Dá para ver o tamanho? Dá, né? Então, aqui deve ser 60 por 60. Então, ó, agora eu vou chegar onde eu quero chegar, tá? Onde eu quero chegar? Imaginem uma área de 1 metro quadrado. Então, no caso do Augusto, pegar 2 cerâmicas, depois mais 2, dão 4 cerâmicas, ainda dá menos que 1 metro quadrado, Augusto. Percebeu, Augusto? Dá 90 por 90, Augusto. No seu caso. Me ajuda aí, Augusto. Permita eu fazer aqui uma licença poética e falar que a sua cerâmica tem 50 centímetros, Augusto. Tudo Tem bem? 50 centímetros. Quando você juntar 2 aqui e 2 ali, você tem 1 metro de cada lado. E aí, 4 cerâmicas na sua casa, Augusto, daria 1 metro quadrado. Augusto, essa definição vai ao encontro da definição de área, Augusto? De tender a zero? Não. Não, né, Augusto? Não vai, né, Augusto? Entendeu, Augusto? 1 metro é algo tendendo a zero, gente? Não. Então, gente, quando a gente fala em Pascal, o Pascal ele tem sentido físico. Ele não, isso, gostei, Danilo. Ele não acompanha. Quer ver só um exemplo? Qual é o valor da pressão atmosférica? Em atmosferas? 1. Por que 1? Porque faz sentido. 1. Então, alguém pegou aqui onde a gente está, onde todo mundo está, o planeta inteiro está, né? Quase todo mundo, a nível do mar, é 1. Para cima, a pressão é o quê? Menor. Para baixo, a pressão é maior. Você entrar na água, você vai ter esse 1 empurrando, né, o ar, mais a coluna de água. Estão lembrados? Então, a pressão aumenta para baixo da água, e então embaixo da terra também, pior ainda, né? E vai diminuindo à medida que você vai subindo na atmosfera. Gente, uma atmosfera. Vamos em Pascal. Alguém lembra quanto vale Pascal? Eu vou ajudar vocês. É 101,3. 101,3? Não. 101,3 o quê? Ah, é. Quilopascal. 1000. Ah, é 1000, né? Isso aí, Letícia. Então, você está certa, tá, Letícia? O valor é esse, mas é 101,3 mil Pascal. Porra, olha só, que era para ser 1, passou a ser 101 mil. Então, gente, qual é a grande reclamação do pessoal em relação ao sistema internacional? Que coisas importantes como pressão, qual é a pressão que um tamanco de uma mulher faz no pé de um homem? Pô, imagina 1 metro quadrado. Não faz sentido, gente. Agora, pensa comigo. E se eu trabalhar com 1 centímetro quadrado? Ó, isso aqui tem 1 centímetro. Ó. E se eu trabalhar com 1 polegada quadrada? Tá? Lembra, aqui tem o quê? Tem 2,54 centímetros de um lado e 2,54 centímetros do outro. Olha bem para cá, gente. Olha bem para cá. E agora pensa agora, tá em escala não, tá? Olha, eu tenho aqui... Eita. Desculpa. Eu tenho aqui 1 metro
Ou melhor, 100 centímetros, não é isso, Augusto? E 100 centímetros, Augusto. Tá, Augusto? Quando eu aplico a força aqui de 1 newton e aqui de 1 newton, onde eu vou ter um número que realmente expresse, por definição de pressão, essa grandeza da pressão? Aqui ou aqui? Ou aqui, né? Eu tenho também 1 newton, tá? Mesmo 1 newton. Aqui eu tenho 1 centímetro. Aqui, como diria meu filho pequenininho aqui, não, né? Estou assistindo aula com ele, é um barato assistir aula com a criança. Vamos lá. E aqui? Então, gente, no sistema de engenharia, não se assustem. Pressão não vai estar em Newton por metro quadrado, vai estar em Pascal, não, tá? Vai estar em quê? Quilograma força por centímetro quadrado. E no sistema inglês, libra força por polegada quadrada. Isso aqui é o que a gente chama de quê? Vamos lá? Agora a aula de inglês, hein? Luciana, speak English very well. Vamos lá. Aula de inglês. O que é o P? Como é que fala libra em inglês? Pound. 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 Ok? Gastei meu inglês agora, hein? Pound. Pound. O que é esse S aqui? Square. Isso aí, né? Eu gosto muito de uma frase, né, de inglês que fala be there or be square, né? Enfim, então, ó, pound, square. Square o quê? Inch. Inch. Então, o PSI nada mais é do que isso. E aí faz muito sentido mesmo, tá? Faz muito sentido mesmo. Por quê? Eu estou falando de uma força que é colocada numa área pequenininha. A gente sabe que o tender a zero para nós da engenharia não é zero absoluto, né? É um número pequeno, comparado ao que a gente está acostumado aí na natureza. 1 metro quadrado é tudo menos pequeno. É tudo menos uma coisa pequena. Entenderam a lógica do sistema inglês, em termos dele ser prático? E como também temos formas de trabalhar dentro do SI, né? Com as grandezas do SI no sistema de engenharia? E aí vocês vão se deparar muito com pressão desse tipo, que não é Pascal. O que é que tem de diferente aqui, gente? O que é que tem de diferente? Tanto a força aqui, quanto a força aqui. Perceberam? Elas não estão no sistema absoluto. Elas estão no sistema que o Danilo insistiu em falar. O Danilo não falou que pesava 750 newtons. O Danilo falou que pesava o quê? 75 quilogramas. Danilo, você está errado, Danilo? Não. Você suprimiu o F. Ó, Danilo, a partir de agora, de forma correta, você vai chegar e falar, Luciana, Danilo, qual é o seu peso, Danilo? Quer você vai responder para mim, Danilo? Você vai ligar primeiro, vai ligar o seu microfone para poder ouvir da sua boca, ser gravado aqui para todo mundo. 75 quilogramas força. Exatamente, Danilo. Mulherada, a partir de agora, quando perguntar a sua massa, você vai falar o quê? 35 quilos, né, quilogramas, ou, se for em peso, eu tenho 35 quilogramas força. Você está guardando, não, eu estou pesando em quilograma força, diferente, né? É chique também. Enfim, gente, entenderam a lógica da coisa? E aí, obviamente, vai impactar em tudo. Quando eu falar da força, vocês vão ver que a gente tem uma força chamada Dina, que vai surgir. Antes de a gente falar sobre Dyna, né, sobre Dina, vamos então passar o vídeo é legal, né? Passar o videozinho para vocês entenderem por quê, gente. Eu tenho 1 quilograma força, é o quê?
é a força exercida pela gravidade, né? Em 1 quilograma de massa. Entenderam? É igual. Mas a definição é essa. Vamos lá. O que é 1 libra-força? Uma pergunta. Ó, já sei como o Ricardo vai brigando, meus filhos vai brigando. Eu tenho um filho de 18, vou fazer amanhã, o Vitor, e tenho um Thiago de 6. Não sei porquê, de vez em quando o Vitor fica no arranca-rabo aqui com meu filho de 6 anos de idade, né? E aí eu não sei como falar para eles calarem a boca. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou perguntar para eles, gente, por favor, me ajudem. Vitor e Thiago, né? Vitor e Thiago, o que eu perguntei para vocês? Esqueci. Liga o microfone, Danilo. O que é libra-força? Isso. Vitor e Thiago, meu filho, o que é um libra-força, tendo em vista de que 1 quilograma-força é a força necessária para acelerar a velocidade, acelerar. É a força necessária para acelerar 1 quilograma, né, um corpo de 1 quilograma de massa na aceleração da gravidade aqui na Terra. Então, meu filho, o que é 1 quilograma, um libra-força no sistema inglês? Aí o Vitor e o Thiago vão ficar calados, igual vocês ficaram. Né? Vamos lá. Agora não façam isso, pai. Façam bagunça. Vocês são muito chatos. Vocês não entram na brincadeira, não falam para mim. Gente, 1 libra-força, portanto, é o quê? É a força exercida, é o peso exercido por um corpo de 1 libra-massa acelerado, acelerado, né? Na Terra, no sistema inglês. Então, 1 libra-massa vai gerar 1 libra-força. 1 quilograma massa, 1 quilograma, né? 1 libra-força. 1 quilograma vai gerar o quê? 1 quilograma força. Então, quando os senhores forem fazer os suas entrevistas naqueles prédios antigos do centro da cidade do Rio de Janeiro e virem aquela plaquinha, né, da lei municipal que fala que a quantidade máxima de pessoas aqui são 9 pessoas ou 480 quilogramas, né, forças, vocês vão lembrar que eles estão trabalhando com o sistema gravitacional do SI. Entenderam? Alguém já viu a plaquinha dessa falando como se fosse peso, ao invés de falar de força em newtons? E chamam de força, né? Quem sabe que peso é força, mas eles já estão usando aquilo que a gente usa no dia a dia. Beleza? Vamos então, para a gente poder ficar sem mais delongas, partir para o videozinho, bem gostosinho, bem curtinho, que vai de uma forma bem lúdica. Vocês vão ver o que é que os professores lá no Colorado fazem. Vocês reclamam aqui da Rural? Lá no Colorado, o pessoal acha que é o máximo. Faz esse vídeo aqui. Force versus weight, or weight versus force. Is a force a weight? Is a weight a force? Hopefully this screencast will answer some of those questions. And we'll start with the tree, an apple tree specifically, because we know that the apple tree started this whole endeavor when an apple fell on a sleeper's head. Just so happens that that apple has some kind of mass to it. We're going to say M of an apple. And that fell at some type of acceleration. And that mass times acceleration is the force. This mass, say some amount of kilograms, fell at some acceleration of meters per second squared, so that when we get a force, it's going to have units of kilogram meter per second squared. Now, because of the person that this apple fell and hit, we now call this a Newton. Pretty selfish, I would say. But regardless, that 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second squared. All right, if we refer to the acceleration here as a centimeter second squared and the mass in terms of grams, then we refer to this as a dyne. Now, American engineers decided to take a pound mass, multiply it by a foot per second squared, and we would get pounds mass feet per second squared.
Now, what's this equivalent to? Well, this is where it comes in. American engineering scientists decided to take that acceleration due to gravity. So that is 32.174 feet second squared. And this would equal 1 pound force. So they didn't try to get any clever or any new names for it. They just decided to use acceleration due to gravity. So you can see the major difference with the American engineering units use gravity, but the SI units just use 1 meter per second squared, not 9.8 meters per second squared, which is the acceleration due to gravity in SI units. Therefore, when we convert between newtons and pounds force, it's important to use the proper conversions. So 1 pound force is equal to 32.174 pounds mass feet per second squared. This, if you convert this part into SI units, ends up becoming about 4.45 newtons. So it's important to use these conversion factors, or at least you should, unless you want a spacecraft to just randomly crash into planets. All right, so let's do a little exercise. So we have a ball, and we'll work with SI units and American engineering units, and we'll see that, say we picked a mass of 1 kilogram for this ball, and we try to accelerate it at 10 meters per second squared. Well, that's pretty straightforward. That needs 10 newtons of force. All right. When we do the American engineering system, if we pick 1 pound, try to accelerate at 10 feet per second squared, this does not equal 10 pounds of force. What this does equal is 10 pounds mass foot per second squared. So if we were to do a dimensional equation and we wanted this to be in pounds force, we need to put pounds mass foot and second squared here, and pounds force up here, and we find that 1 pound force is equal to 32.174 pounds mass feet second squared. So we would divide the 10 by the 32.174 and see that we have about 0.3 pounds of force. So it's important to take into consideration that conversion factor when you're working with American engineering units. Weight is the force exerted on an object by gravitational attraction. So the ball in this case, 1 kilogram ball, subjected to gravitational acceleration of 9.8 meters per second squared, has a force or a weight of 9.8 newtons. You could end up converting this to pounds force, but I'll leave that for your own exercise. So let's say you're trying to determine the weight of 1 liter of water. The mass of the water can be determined using the conversion factor density. We know that 1 liter of water at around room temperature is going to be 1 kilogram of water. The density of water being 1 gram per milliliter. This times gravity gives 9.8 newtons. If we wanted American engineering, then 1 kilogram of water is about 2.2 pounds of water. Again, that's mass. We're going to then multiply this by gravity's acceleration. It's 32.174 feet per second squared. Then what we're going to do is convert this to the pounds force. So we use the conversion factor G, 32.174 pounds mass foot per second squared. And that's 1 pound force. So when we do that, we see that that cancels that, and we're left with 2.2 pounds of force. So hopefully you see the difference between what we did prior to this to calculate a force and what we're doing now to calculate a weight. A weight is due to gravitational acceleration. This 32.174 that we use over here is our conversion factor to get to our pounds of force. When we refer to the weight of the object, typically 1 pound force will equal 1 pound mass if you're on Earth. Now this might change if that gravitational constant G changes, and that might change with how the distance between the center of Earth and where you're at. So if you are trying to do this for space applications or on the moon where G is definitely not going to be equal to 32.174, then that will not be true. Otherwise, it's pretty good estimation if you are on Earth. Entenderam a lógica?
Deu para concluir o que a gente tinha falado mais cedo? Então é o Starting seguinte. out with any new project management software usually feels something Sorry. like this. Where do you even start? Well, you've probably got O vídeo continua rolando, desculpa. Perceberam o que a gente estava mostrando para vocês? Que um segundinho aqui, que a câmera deu uma loucura aqui. Então, queridos, vamos agora parar de lero-lero e ver onde que se impacta, tá? Então, por exemplo, vamos agora voltar aqui para a aula, para o negocinho aqui, Apareceu aí? Então, vamos lá. Luciana, tudo bem, entendi. Eu acho que eu entendi, né? Acho que eu entendi o que é quando eu estou falando do sistema absoluto, eu estou falando do sistema gravitacional, que o sistema absoluto é o quê, gente? É o que a gente viu na aula passada, né? Massa é grandeza básica e força é derivada da massa. Estão lembrados? Hoje a gente percebeu que no sistema gravitacional é o contrário. A força é a unidade básica e dela deriva a massa, tá? Vamos lá. Forma objetiva. No sistema absoluto, tá? Aqui é absoluto, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? É absoluto. Está escrito ali, qualquer coisa ali, é absoluto. Então, vamos calcular qual é a força que 1 libra-massa exerce. Beleza? Vamos lá. Como é que eu calcularia a força, gente? Isso aqui é massa, não é? Então, deixa eu melhorar aqui para ficar mais bonitinho. Então, um corpo, a massa desse corpo vale 1 libra-massa, tá? 1 pound. Como é que eu calcularia essa força, gente? Me ajuda aí. Como é que é força? Por definição, do sistema gravitacional, ou melhor, no sistema absoluto, é o produto, vamos lá, M, L, T2, não é isso? Quem é esse cara aqui, gente? É a própria gravidade, não é? Então, como é que eu calcularia, então, a força, o peso desse corpo de 1 libra-massa? Eu vou pegar 1, não é isso? Estão comigo? 1 o quê? Libra-massa. E vou multiplicar por quem? Pela gravidade. Só ajudar vocês, para quem não sabe, a gravidade vale quanto? 9,81 metro por segundo ao quadrado, certo? No SI, ou G, no sistema inglês, vale 32,174. O quê? Pé por segundo ao quadrado, tudo bem? Vou botar aqui em vermelho para ninguém mais esquecer. Todo mundo nunca mais vai esquecer isso aqui. Tá? Isso aqui é gravidade. Vou botar aqui. Isso aqui é a própria gravidade, para ficar bem claro. Gente, esse programinha é um barato, cara. Vamos lá. Tá ok? Estão comigo? Então vamos lá, gente. Aplicando aqui. Então é massa vezes quem? Vezes G. Que é sobre T2, certo? Quem é G? Vamos lá, vocês falam. 32,174 pé por segundo ao quadrado. Pé por segundo ao quadrado. Quanto deu isso aqui? Dá 32,174 libra-massa vezes pé por segundo ao quadrado. Tudo bem? Vamos lá, continuando, hein? 2. Entenderam, gente? Estão comigo? Vamos fazer agora o segundo. Ó, a massa agora é de 1 quilograma. Como é que fica, meus queridos? A força vai ser o quê? De novo, né? A massa vezes a aceleração da gravidade. Certo? Como é que fica, Danilo? Qual é a massa? 1 quilograma. Qual é a aceleração? 9,81 metros por segundo ao quadrado. O resultado qual é, Danilo? 9,81. 9,81. O quê? Quilogramas, metro Do quadrado. por segundo ao quadrado. Beleza?
Vamos lá, queridos. Então, olhando para cá, eu sei que 1 Newton. Você viu no vídeo, não viu? O vídeo falou para a gente. Então, a gente vai dar homenagem ao Dorminhoco, né? Então, isso aqui vale o Newton. Então, o Newton vale 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ó, criamos um fator de conversão sem nenhum trauma. Então, 9,81 newtons é a massa. E aí, queridos, a pergunta é: 32, ou melhor, 32, perdão. Cadê? Aqui, para cá. A pergunta é: 1 libra-massa vezes pé por segundo ao quadrado é 1 libra-força? Já vimos que não. Certo? Entenderam? E aí, a gente precisa lembrar, vou mudar agora as perguntas, porque já está meio... Acho que já está claro para todo mundo, né? Vamos fazer agora... Ó, a gente botou aqui, ó, calcular a força no sistema absoluto, não foi? Vamos agora calcular a força, porque ao invés da gente falar a definição, vamos fazer no braço e a definição vem junto, tá? Calcular a força no sistema gravitacional. Vamos lá? Mesmo exemplo. Vamos lá, 1. Então, eu tenho 1 libra-massa. Como é que seria o sistema gravitacional? Estão lembrados? Como é que é a força? Alguém lembra? A gente já falou agora há pouco, né? Vocês viram aí no videozinho que o cara falou pra gente, pô? Como é que calcula a força? Vamos lá? Ó, eu tenho aquilo, cadê? O libra-massa aqui. Eu tenho isso aqui tudo, ó. Tá vendo? 32,174. Estão comigo aqui, gente? Então, olha lá. Vou pegar aquilo, ó, já é o resultado, para ganhar tempo, né? Ó, 32,174, que é o quê? Libra-massa vezes pé por segundo ao quadrado. Tá? Isso aqui, gente, não é o libra-massa, confere. Você PSR quadrado. Peraí, deixa eu olhar esse R aqui, peça um R. Peraí. Que é S, hein? Tá difícil fazer o S aqui com esse negócio, hein? Ah, vocês entenderam, né? É um S ao quadrado, tá bom? Ó, isso aqui não é um... Ó, só para ajudar vocês, tá? Vou botar aqui em azul, claro. Isso aqui é o que a gente chama de pound-down. Pound-down, tá? É um pound-down. Esse cara aqui está para quem? Para o Newton. Não é igual não, hein? Tá? Lembram? Ó, 1 quilograma metro por segundo ao quadrado é o quem? É 1 Newton. Tá? Agora, 1 libra-massa pé por segundo ao quadrado, já falamos que não é 1 libra-força. É o quê? É 1 pound-down. Tá? Anota só essa definição aqui, porque é importante, mas a gente vai ver aqui agora qual é o impacto disso na nossa vida. Olha só, e se eu pegar e dividir isso aqui pela gravidade? Vou chamar de GC. Entenderam? Confia no professor, tá? Danilo,
Olha só, o Danilo agora vai... O Danilo se gabou aqui o dia inteiro de falar que está com 75 quilogramas. Aí o Danilo começa a subir para o Everest. Danilo, como é que vai ficar o seu peso no Everest, Danilo? Meu peso eu vou diminuir pela gravidade no Everest. Então vai A diminuir. gravidade do Everest é maior ou menor do que aqui no livro do mar? A gravidade lá é menor. Então, Danilo, você, quando for fazer uma luta, na luta de MMA, você vai escolher uma montanha alta que fique onde tiver menor centro de massa da Terra. Então, perceberam que a gravidade aqui de baixo é que define isso? Então, se essa gravidade aqui, essa aqui é constante. Agora, essa daqui é o que a gente vai dividir. Essa gravidade, gente, GC, ela é definida. Ela é a gravidade, igualzinho, tá? É igual essa aqui de cima. Seguinte, isso aqui é quem? Quem é isso aqui, gente? Isso aqui é gravidade. A gravidade no nível do mar. Tá? E essa gravidade aqui, ela vai... Opa. Ela vai ser a gravidade na latitude 45 graus. Se eu estiver na Lua, é aqui que vai ficar meu peso, vai ficar menor, Danilo. Entendeu, meu filho? Então, ó, o que vai acontecer? Portanto, que a força no sistema absoluto, gravitacional, perdão, ela vai ser a gravidade. Peraí, eu fui mexendo aqui, tá? Me perdoem. É o contrário aqui, tá? Perdoe, eu fui mexendo aqui, hein? Aqui é G. Dividir por G, tá? E aqui é o GC. Tá? Me perdoem, tá? Então, ó, a força vai ser GC vezes... Vamos lá. Quem é GC, gente? Vezes a massa dividido por G. E aí, Luciana, tudo bem? E aí, Luciana, o que é que isso vai dar para a gente? Olha, vamos lá, qual vai ser a força, então, em libras? A força em libra vai ser igual, olha lá, 1 vezes 32,174, que é a gravidade no 45, né? Dividido por quanto? A gravidade aqui sobre a Terra, que é a mesma. Então, qual vai ser a grandeza? 1 libra força gera 1 libra... Ou melhor, 1 libra massa gera 1 libra força. 1 libra massa gerou o quê? 1 libra força na Terra. Se eu estiver na Lua, obviamente, GC vai ser menor. Estão comigo? Olhem para cá, meus queridos. Vamos lá. O item 2. Não tinha 1 quilograma? Não era isso? Vamos lá. Qual vai ser, então, a força no sistema gravitacional? Qual a unidade do SI? Quilograma, força. Vai ser 1 quilograma vezes quem, gente? Vezes 9,81. Mesma coisa, tá? Dividido por quanto? 9,81. Tá? 9,81 o quê, gente? Pé. Por... Pé. Perdão. Está acabando já o prazo de validade da aula de hoje. Vamos lá. Quilograma. Pé. Eita, Luciano Jesus Cristo. Metro quadrado. Metro por segundo quadrado. Gente, hoje eu estou demais, hein? Quero jantar, estou com fome. Vamos lá. Obrigado, gente. Por segundo ao quadrado, né, que é esse cara aqui, que é igual a quem, meus queridos? 1 quilograma força por... Vamos?
metro por segundo ao quadrado vezes quilograma. Gente, por que eu estou fazendo para vocês? É a mesma coisa aqui, ó. Quer ver só? O que é 1 quilograma-força, portanto? O que é 1 libra-força? Entenderam? Então, 1 quilograma-força vai ser, vamos lá? 9,81, o quê? Vamos lá, meus queridos. Vamos aqui, ó. 1 libra-força é o quê, gente? Mais fácil para vocês, ó. 32,174 vezes o quê? Vezes libra, massa, vezes pé por segundo ao quadrado. Então, é igual a 32, que é a própria gravidade, GC, tá vendo? Vezes quem agora? Quilograma por segundo ao quadrado. Então, a gente mostrou para vocês agora como é que eu faço a conversão de Newton para quilograma-força. Como eu faço de pound-down, né, para libra-força. Esses caras têm equivalência e esses caras têm equivalência. Deu para entender ou não? Vamos continuar. Acabou não? Está acabando já, tá? Não, tem 20 minutos ainda. Olha lá. Vamos lá. Vamos fazer agora a conversão, tá? Converta. Um libra-força para Newton. Beleza? Estão comigo? Como é que eu faria 1 libra-força para Newton sem usar a calculadora? Tá, Juan? Vamos lá. Como é que faríamos? Primeiro é saber o que é 1 libra-força. Estão lembrados? 1 libra-força, a gente já viu. Equivale a quê, gente? 32, né? Então, olha lá. 32,174. Nunca mais vocês vão esquecer isso, tá? Libra massa vezes pé por segundo ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que, em termos de unidade básica, isso aqui representa quem? Massa vezes comprimento por T ao quadrado. Estão lembrados? Professor, ali é libra-massa, né? Tá. Deixa eu melhorar aqui, que está meio confuso mesmo. Tá? Vamos lá. Obrigado, Danilo. Libra massa vezes pé, né? Por segundo ao quadrado. Então, eu sei que tem que... Newton, ele está desse jeito. Isso aqui é o pound-down, estão lembrados? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar isso aqui, que é o sistema gravitacional, para o sistema o quê? Absoluto. Então, queridos, nunca mais esqueçam, ó. Não quero regra de 3, tá? É perda de tempo. Eu tenho libra-força, não é, gente? Certo? Então, o que eu vou fazer? Ó, igual o cara fez no videozinho. Eu sei que 1 libra-força vale quanto? 32,174. Não é isso? O quê? Libra-massa vezes pé. De novo, não botei o M, vou botar, tá? Por segundo ao quadrado. Opa, ó. Cortei. Sobrou o que agora? Então, aqui, ó, daqui, hein? É a partir daqui, hein? Ó, sobrou 32,174, a conta. Eu faço a conta, né, entre os números. E faço a conta entre as unidades, hein? As grandezas. Ó, morreu, sobrou o quê? Libra-massa, pé, por segundo ao quadrado. Opa! Quando eu passo de Newton do sistema inglês para o Newton, eu preciso saber quanto vale um pound-down em relação a Newton? Claro que não. Eu preciso saber, Danilo, aí sim, o Luciano vai fornecer em todas as provas, as conversões em quem? Em termos de quem? Unidade
básica. Então, queridos, o que é que eu tenho que dar para vocês? Olha, é dado, hein? Em todas as provas vão ter esses dados. Primeiro, 1 libra-massa equivale a 0,4536 quilogramas. Tá? Vou dar para vocês que 1 pé equivale a 0,3048 metros. Vou falar para vocês que 1 segundo vale quanto? 1 segundo. Agora foi uma piada. Tá? Beleza? Olha, com isso em mãos, lembra? Eu não quero passar para o SI? Aqui está no SI? Não, mas já está em força no sistema absoluto. Poxa, legal. Basta eu transformar essa unidade aqui, que é referente a quem, gente? Quero ouvir. E esse cara aqui é que unidade? Que grandeza? SI em quilograma. Massa. Isso, é massa, né? Grandeza é massa. E no SI, Danilo, quilograma. Então, vou fazer aqui em verde, tá? Vamos lá. Na verde fica ruim, né? Verde escuro, olha lá. Eu sei que 1 libra-massa... Eu não quero eliminar libra-massa? Eu não quero que esse cara vá embora? Não quero? Então, 1 libra-massa vale quanto? 0,4536 quilogramas. Opa, olha aqui, Cortou. Ainda tenho que fazer, mas quando eu fizer a conta, vou multiplicar 1 vezes 32174 vezes 0,4536, tem o resultado aqui, né? Embaixo vai sobrar o quê? 1 vezes 1. Vezes 1, tá? Augusto, tá comigo, Augusto? Tá com dor de cabeça, Augusto? Tá com saudade do cabelo? Vamos lá, Augusto. Agora, quando eu fizer a conta em relação às grandezas, as unidades, morreu, sobrou quem? Pé, quilograma, segundo ao quadrado. Eu posso parar agora, Augusto? Não. Por que não, Danilo? Porque tem que ainda? Passar pé para metro. Passar pé. Então, vou vir aqui no pé. Eu sei, então, que o pé tem que ir embora. Então, eu sei que 1 pé vale quanto, Danilo? 0,3048 metros. Agora sim, Danilo, foi para o espaço? Foi para o espaço. Resultado. Em termos de unidade, gente, o que é que sobrou? Aqui sobrou quilograma. Por metro. Vezes metro, né? Vezes metro. Segundo ao quadrado. Opa! SI. Posso parar por aqui, Vamos lá. Quanto deu? Alguém faz essa conta para mim, por favor? Dá 4,45. Que coincidência, Danilo, né? Igual o rapaz falou para a gente lá, 4,4, não é isso? O Libra-Força em Newton? 4,45. Foi? Mas ele não falou que é 4,45 kg metro por segundo quadrado. Ele falou que era o quê? 4,45 Newton. Porque eu sei que 1 Newton vale quanto? Vale 1 quilograma vezes metro por... E aí eu... Em outras palavras, logo, 1 libra força vale 4,45 newtons. Vocês podem errar isso na prova? Na vida? Não, é bem simples, mas, professor, no caso, então, pensando de forma preguiçosa, como você diz que é para a gente fazer, quando eu for levar em consideração o sistema gravitacional, é só eu multiplicar pela gravidade, certo? Exatamente, meu filho. Simples assim. Vocês não podem errar isso. Tá? Mas, enfim, vamos fazer outros exemplos, tá? Vamos lá, queridos.
o 2. Vamos fazer aqui uma conversãozinha bem bacana, que seria, a gente tem lá 32 PSI. Tá? Passar para Pascal. Ou melhor, quilopascal, tá bom? Vamos lá? Primeira coisa, o que é um PSI, né? Lembram? A gente já viu, né, que um PSI, ó, um PSI vale quanto, meus queridos? Equivale a 1 libra força por quem? Pé ao quadrado. Polegada ao quadrado. Polegada ao quadrado. Essa vai ficar mais bacana. Vamos lá? Então, a primeira coisa que tem que fazer, meus queridos. Ó, sei que 32 PSI. Primeiro passo é tirar o PSI daqui, não é isso? Eu sei que 1 PSI vale 1 libra. Força por... Desculpa. Por polegada quadrada. Certo? Ó, foi. Sobrou o quê? Até agora eu tenho 32 libra força por polegada quadrada. Posso parar por agora? Não. Por que não? Porque aqui eu tenho o quê, gente? Quem é esse cara aqui? É força no sistema gravitacional. Se eu estou trabalhando no SI, ó, que eu quero passar para quilopascal, eu sei que aqui tem que unidade. Que tipo de grandeza? Sistema absoluto. Certo? Estão lembrados? O que eu faço agora? Sei que 1 libra força vale quanto, meus queridos? 32,174. O que, Danilo? Libra massa vezes pé por segundo ao quadrado, né, Danilo? Morreu, ó. 32 PSI vezes isso, dá isso aqui. Então, vamos lá. Alguém faz para mim essa conta, só para a gente poder continuar? Tem alguém que não esteja entendendo? Ana, você está aí? Alessandra, você está aí? Estou aqui, estou entendendo. Passou no teste, hein? Alessandra não, hein? Eu estou aqui, estou entendendo. E aí, Karine, você está aí, Karine? Você está vendo série? Tá, eu estou aqui sim, professor. Tá aproveitando aquele primeiro mês lá do Amazon Premier? Não, né? Não. Aproveitei o final de semana, fiquei vendo 24 horas de novo. Jack Bauer, de novo. É meu barato aqui. Vamos lá. Hoje não posso fazer isso, né? Tem que dar aula, tem que garantir o leite das crianças. Professor, oi. A Karine pediu para avisar que ela tá aí, só que ela tá sem áudio. Ela tá com problema no áudio dela, mas ela tá na aula. Sei, Karine, sei. Nada com amizade, né? Tô brincando, tá? Tô entendendo. Vamos lá, gente. Quanto deu conta? 1029,57. Então, até agora deu 1.000. Tô arredondando, tá? 29,568. Então. Não, 1029? É 1029,568. Então, 57. Então, 57 o quê, gente? Olha lá, vamos lá? Libra massa vezes pé por polegada quadrada vezes segundo ao quadrado. Aí alguém vai falar, Luciana, isso aqui é comprimento, não é isso? Isso aqui é comprimento. Estão lembrados qual é a grandeza de pressão? Vou botar aqui do ladinho aqui em verde. O que é pressão? Estão lembrados? Não é assim? Grandeza? Isso aqui é grandeza, tá? Grandeza de pressão? Estão lembrados? É o quê? É massa por comprimento por tempo. Beleza? Lembraram? Agora, vocês têm duas alternativas. Primeiro, é deixar essa área por último e trabalhar isso aqui. Quem é esse aqui, gente? É o pound, não é? Eu transformo o pound down em quem? Em Newton, estão lembrados?
basta eu botar aqui massa para quilograma e pé para metro. E vai aparecer Newton aqui em cima, já acabou meu problema. E aqui embaixo vai aparecer quem? Tem que aparecer para metro ao quadrado. Ou, sem nenhum problema, eu posso fazer pé para polegada e botar aqui massa por metro por tempo ao quadrado também, sem nenhum problema. Entenderam? Ou não entenderam nada? Fiquei um pouco confuso agora. Beleza, vou fazer os Também dois caminhos, tá, Danilo? Eu sou legal, eu sou fofo, eu estou num dia inspirado. Vou fazer os dois caminhos, Danilo. Amém. Danilo, vamos lá. Vamos continuar aqui. Continuando aqui em azul, em verde escuro. Olha lá, Danilo. Olha, isso aqui está em massa, está no sistema inglês. Vou passar por SI. Se ninguém estiver entendendo, fala, hein? Gritem, hein? Eu estou indo embora, hein? Lembre-se, 70% de vocês costumam errar unidade, isso aqui que é ridículo, na prova. Vale quanto, meus queridos? 0,456 quilogramas. Matei quem? Libra massa. Já está pronto? Não. Tem pé aqui, tem polegada aqui. Não dá certo ainda. O que eu faço agora? Eu vou eliminar agora em cinza esse cara aqui, ó. Tá? Eu sei que um pé tem 0,3048. 5 dedos. Essa foi boa, né? 0,3048. Posso? Posso. Opa, em cima já foi para o espaço, ó. Metro, né? Ó, sobrou quilograma, metro. Que beleza, hein? Por segundo ao quadrado. Isso aqui já é um Newton. Faça para minha conta, por favor, Danilo. Você que está atento aí. Vai. 1.029,57 vezes 0,4536 vezes 0,3048. Por favor, meu filho. Vou continuar aqui. Vai dar grande, né? Não, vai dar pequeno. 142,34. 142,34. 35, na verdade. 35. Vamos lá. O que sobrou aí? Vamos lá. Faça comigo a conta aqui, ó. Quilograma, não é isso, gente? Quilograma. Foi. Vezes metro. Por segundo ao quadrado. Dividido por quem? Polegada ao quadrado. Eu sou muito mais teimoso. Eu sei que, agora em azul claro, ó, 1 Newton vale quanto, meus queridos? 1 quilograma. Não é isso? Ainda não dá, não. Vamos lá. Ainda não dá, não. Ah, tá certo, dá sim. 1 quilograma, desculpa, tá? 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, certo? Ó, foi. Então, o que é que tá restando aqui, gente? Ó, 1 Newton por polegada quadrada. Para transformar em Pascal, eu tenho que mudar quem agora? Somente a área. Certo? Agora eu vou botar aqui em verde, vermelho. Meus queridos, eu sei que uma polegada, aí é outro dado, tá? Aqui é dado, ó. Vou apagar esse aqui do segundo, que é besteira, foi bobeira minha. Botar aqui, ó. 1 polegada, melhor, 12 polegadas valem 1 pé. Tá ok? E, obviamente, 12 polegadas vale quanto? A está para B, né? Vamos aqui, C está para A. Então, eu vou a B. Certo, gente? Eu não devia, mas vou ajudar. 1 polegada vale 2,5
54 centímetros, tá? Mas eu vou usar isso aqui, ó, tá? Vamos lá. Eu sei que 12 polegadas... Luciana, posso usar essa aqui de baixo? Pode. Eu vou usar essa. Por quê? Porque eu quero. Tá? Eu quero mostrar para vocês que eu posso fazer de qualquer jeito, desde que eu faça correto, tá? Vamos lá, queridos. 12 polegadas valem quanto? 0,3048 metros, não é isso, gente? Vamos lá. 0,3048 metros. Mas, repito, é polegada simples? Não. É ao quadrado. É ao quadrado. Danilo, me ajuda, Danilo. Fazer a conta? Peraí. Quero que você faça aqui agora. 12 ao quadrado é 144, né? Vezes 142,35. Faça a parte de cima, por favor. Só a parte de cima? Só a parte de cima, por favor, meu filho. Só um momento. Espero, com certeza. Peraí. Dá 20.497,71. Agora divide por 72. Agora divide por 0,3048. Uma vez só. 30,48. É 0, Dá 67.249,74. divide de novo. Dividir de novo? Por 0,348. É quadrado, né? É o quadrado. 220.635,61. 220.000. 635. 35,61. 61. O quê, Danilo? Vamos lá, o que é que sobrou, Danilo? Sobrou Newton aqui, não foi? Sim. Ó, e ao quadrado, não vai? Ao quadrado? Sim. Foi. Sobre o metro ao quadrado. Sobre o metro quadrado. Então, vamos lá. Vai ser Newton por... Metro ao quadrado. A gente já não falou atrás que 1 Newton por metro quadrado, que é igual a 1 metro, 1 quilograma por comprimento, que é o quê? Metro por tempo ao quadrado? E vale quem, gente? Isso é 1? Em outras palavras, o que é que a gente conclui? Que 32 PSI vale quanto? 220, 220,635. O quê? Quilo Pascal. Caramba, Lucena! Eu sei que uma atmosfera... Aqui já resolveu o problema, tá? Tá certo, né? Você divide... Não, vamos lá. Eu já dei um pulo adiante. Vamos lá. Tá, vamos lá. Eu tô... Ó, 220.631,65,61 Pascal. Certo? Aí lembram, no sistema internacional a gente usa muito quem? K. K quem é? 10A. Entendi. Não, tudo está certo. Obrigado, eu estou com fazer devagar. Vamos lá. Mzinho. Quem é Mzinho? 10A menos 3. São aqueles prefixos, né, latinos de base 10. Então, se eu estou falando que é coisa muito pequenininha, eu não vou usar 0,00001. Eu vou usar o quê, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, eu vou usar o quê aqui? Vamos lá? 10 a menos 1, o quê? Vezes? 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é o quê? Vezes 10 a? 6. 6. Certo?
Então, quando eu faço isso, eu crio um prefixo micro, que é igual a 10 a menos 6. Estão lembrados? Então, uma coisa muito pequenininha, da ordem de 10 a menos 6, eu vou chamar de micro. Então, micro-organismo tem um tamanho de 1 milhão de vezes um metro. Tá ok? Um micrômetro. Tá? E quilômetro são 1000 vezes o metro. Então, 1000 Pascal são 1 quilopascal. Então, gente, só para lembrar disso, então, ó, quando eu uso aqui um prefixo, eu tenho 1 quilopascal, ó, o número é muito grande, ó, 220 mil. Então, eu vou trabalhar com quilopascal. É 10 a terceira Pascal. Então, corta esse com esse. O resultado, então, ficou, aí sim, 220,64 quilo. Esse quilo é sempre o quê? Minúsculo, hein? Tá bom? Aí, ó, só para a gente poder encerrar essa discussão, queridos, contem comigo aqui, ó. Eu sei, essa pressão é grande ou pequena? Essa pressão é grande, né? Vocês sabem quanto que é a pressão numa panela de pressão? Não. É pressão, não sabem? Vocês não fizeram microbiologia, não, gente? Não viram lá fazer como é que chama, gente? Lá que vocês fazem com a Dina? Autoclave? Ninguém aqui Já fiz, professor, mas tem muito tempo. Então ninguém aqui faz feijão, não, gente? Estou acabando já, tá? Ninguém aqui faz feijão, não? Não? Não, né? Pelo menos ninguém faz feijão. Né? Por que de bota feijão? Porque a pressão vai ficar mais alta, vai fazer com que a água ferva a uma temperatura mais elevada. Por isso cozinha mais rápido, né? Então, gente, para vocês saberem, dentro da panela de pressão são 2 atmosferas. Olha para cá. 1 atm vale 101,325 quilopascal. E aí, meu querido Augusto, cuidado, Augusto. O teu pneu, Augusto, tem quantas atmosferas, Augusto? Vamos lá, então, vamos passar então para a TM, né, Augusto? Tá ok? Ó, 32 PSI, Augusto. Cuidado, Augusto. Você tem uma panela de pressão no seu carro. Ó, ele vale quanto? 220 quilopascal. Confere, nós já fizemos esse trabalho, não foi? Eu sei que, ó, 101,325 quilopascal são quantas atmosferas? Então, Augusto, quanto que o seu carrinho, o superior do seu carro aguenta? Faça uma conta. 220,64, né? Danilo, você é o cara da conta. Né? O restante, um mexe no cabelo, outro fica mexendo no WhatsApp lá, o Augusto, né? A Karine... Aqui, ó. Ah, tá bom, claro, conquistou. Vamos lá. 220,64. 220,64. Quanto deu, Danilo? Vamos, Danilo. Fala aí, Danilo. Tá desligado com o microfone, meu filho. 2,18. 2,18 atm. Então, meus queridos, a pressão é muito alta dentro do pneu do Augusto. 2 atmosferas, ou seja, mais pressão do que a panela de pressão ou autoclave lá na tia Dina. Queridos, entenderam? Professor, eu entendi, mas eu tenho uma pergunta com relação à lista de exercício. No caso, eu poderia
converter por exemplo, de galão para libra massa? Galão é volume. Então, eu não poderia, eu não posso converter de volume para unidade de massa, só posso de unidade de massa para unidade de massa, certo? Sim, mas veja bem, olha só, cuidado quando você está me perguntando, porque eu não sei se você está me perguntando. Uma coisa é eu ter uma grandeza volume, eu só vou poder passar para volume, mas nada me impede de eu pegar a massa e dividir pelo volume e obter a densidade, Danilo. Ah, entendi. Entendeu? Então, Porque na lista tinha uma questão justamente dessa, para converter 5 galões por minuto para libra massa por segundo. então vamos Aí lá. Galões. 5 galões por minuto para libra massa por segundo. Então, posso fazer isso se eu conhecer a densidade. Entende? Por exemplo, Danilo, a gente vai ver. Isso foi muito boa a sua pergunta, hein? Muito boa. Ó, já são 8h05. Só um segundinho, já estou acabando. Olha, a gente tem, por exemplo, Luciano, vamos lá, pensar assim, outro exemplo. Aquela velha brincadeira, né? O que pesa mais? 1 quilo de álcool, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? A pergunta é óbvia, todo mundo pesa a mesma massa, né? 1 quilo. Agora, o que ocupa maior volume, Danilo? Obviamente, o algodão. E aí, eu posso pensar em carregar 1 quilograma de algodão para dentro de um depósito. Então, a gente vai aprender depois, tá? É vazão mássica. 1 quilograma de algodão para dentro do depósito. E eu posso também pensar em colocar para dentro do depósito 1 quilograma de chumbo. Estão comigo? A velocidade em que eu vou estar colocando material para dentro de um tanque, para dentro de um misturador de alimentos, para dentro de um autoclave, para dentro de um evaporador. Tudo bem? Esse conceito é fundamental. Na próxima semana a gente vai entrar nele, tá? Que é o conceito de vazão. Aí, Danilo, veja bem, quando eu falo em 1 quilograma de algodão, todo mundo entende que é bastante coisa, né? Em volume. E aí, se de repente eu trabalhar com massa, eu não vejo diferença, Danilo. Agora, Danilo, quando eu converto massa para volume, eu começo a ter noção do meu problema. Por exemplo, eu não sei se o valor está certo, tá? Eu vou usar agora mercúrio e água, que eu sei o valor. Tá? Eu não sei qual é a densidade do algodão e depende, né? Se ele está apertado, né? Mas é mais ou menos igual. Olha, eu sei que 1 quilo de água pesa 1 quilograma de água mede 1 litro. Tá? Agora, 1 litro de mercúrio pesa 13 quilos. Então, a densidade relativa do mercúrio é 13. Bem, Danilo? Então, Danilo, quando eu carregar 1 litro, o volume, os equipamentos, os reservatórios, eles são em volume, né, gente? Um carro tem um volume, tanto é que o carro não vende em quilo que carrega, ele vende em volume da mala, volume do tanque, certo? Porque ali é o que importa, é o volume que vai ocupar. Então, se eu pensar em massa, eu às vezes não vou ter noção se vai caber ou não. Então, veja bem, queridos, se eu pensar em 1 litro, né, 1 litro ou 1 quilograma, né, eu vou ter diferentes conclusões sobre o mesmo fato. Ponto. Eu tenho um reservatório em que vai acumular água e vai acumular, me ajuda, mercúrio. Quando eu falar em volume, o que é que vocês vão entender? Ambos vão ocupar o mesmo volume. Mas eu sei que no caso do mercúrio, vai ter muito mais massa do que na água. Então, a gente já está adiantando um conceito importante, que é a vazão mássica e a vazão é velocidade, tá? Vazão volumétrica. Portanto, Danilo, eu posso sim fazer essa conversão que você me perguntou. Tá? Eu vou transformar quilograma por metro cúbico, hipoteticamente, não sei se é o caso, mas enfim, para
metro cúbico, quilograma por segundo, né? Para metro cúbico por segundo, sem nenhum problema. Só estou mudando a grandeza, utilizando propriedades da matéria. No caso, a densidade. A densidade vai ser muito utilizada para fazer essa nuance. Eu não sei se eu fui claro para você, Danilo. Tá? A resposta objetiva é: dá sim. Mas eu repito, eu estou mantendo a coerência das unidades. A grandeza está sendo transformada. Da mesma forma que a gente transformou a massa, né, em peso, utilizando a gravidade, eu posso transformar massa em volume, utilizando a densidade. Beleza, meus queridos? Gente, obrigado. Gostei muito dessa aula de hoje, né? Não é porque eu escrevi pouco, não, mas eu acho que foi bastante impactante para vocês. Por favor, façam a listinha que a Letícia, né, tinha colocado semana passada, né? Para fazer aquele testezinho. Lá tem algumas perguntinhas bem simples que a gente abordou hoje. Tá? E na quarta-feira, eu prometo aos senhores, a gente vai passar a aula inteira resolvendo o problema, tá? Os mais diversos possíveis. Então, não faltem a aula na próxima quarta. Queridos, alguma dúvida? Está claro? Tranquilo, professor.